Queridos, hoje pela manhã a gente deu continuidade à mensagem do Sermão do Monte, essa série de sermões. E aí, lá no capítulo 6, a partir do verso 19, a gente foi pensando sobre como Jesus aqui vai falando sobre as nossas prioridades. Aí ele fala sobre não acumular, né, os tesouros na terra, ou seja, onde priorizar as suas ações, seus desejos, seus sonhos na vida, onde você os coloca, estabelece essas prioridades, enfim, como a gente os fundamenta, o risco que a gente tem de que as nossas prioridades, ao invés de nos levarem para bons caminhos, nos leve para maus, né? Se a luz que está em ti são trevas, tamanho serão essas trevas, né? Então a luz precisa ser boa, o seu olhar, o que você intenta para a vida tem que ser algo realmente que te leve a caminhos que são positivos. A gente fez algumas considerações. E aí, eu queria ler com vocês o verso 24 do capítulo 6, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou numa situação menos intensa, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A marca aqui que ele está fazendo, a análise é em torno do dinheiro, mas isso caberia para várias questões na vida, tá? E eu acho muito interessante, porque ele fala sobre servir. E a gente, quando a gente lê isso, a gente não lê no modo como uma pessoa, numa sociedade onde a escravidão era algo real, lê. Mas servir é algo próprio do servo. E o servo não é aquela pessoa que é bondosa para servir a comida para você, para limpar o chão, para te ajudar. Não, é o escravo. Quando Jesus está falando disso, ele está falando de um ato de senhor do quê? Senhor do escravo, e o escravo que serve. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo é que a nossa capacidade de liberdade não é tão ampla como a gente julga possuí-la. Ele está falando de uma dimensão de escravidão. Ele está falando de de algo que você vai, mesmo que você não queira, você irá seguir. No caso do escravo, ele não tem vontade de, mas ele tem que fazer. No caso de pessoas que podem escolher minimamente, a gente vai poder escolher a quem servir. A gente só não tem a liberdade de não servir. Na ótica cristã, na percepção apresentada por Jesus, e depois também expressa por Paulo, quando ele fala lá em Romanos 6, que vocês eram escravos do pecado e agora são escravos de Deus. Você não sai de uma situação de escravidão para uma situação de plena liberdade. Você sempre fica numa escravidão. A única questão é de quem é o seu Senhor. E isso daí que eu acho algo que a gente sempre precisa estar atento na vida da gente. E o que Jesus fala é que não dá para você se devotar os seus desejos mais profundos, os seus interesses mais profundos, aquilo que te orienta na vida, a objetivos distintos. Porque necessariamente você vai priorizar e desprezar um lado e seguir para outro. Você não consegue, por exemplo, ser alguém
que prioriza, e aí percebam, no caso não são coisas ruins, mas são elementos distintos. Você não tem como priorizar trabalho e família ao mesmo tempo. Quando você diz priorizar, tem algo que está à frente do outro. Você pode dar atenção aos dois, mas você colocará na sua ordem de prioridade um à frente do outro. Quando você tenta colocar vários ao mesmo tempo para você dedicar as suas prioridades, os seus sonhos, a sua realização em vários ao mesmo tempo, o resultado inevitável disso, e isso é muito interessante, porque isso foi dito desde lá, acho que é século IV, pelos pais da igreja, e agora a gente desenvolve isso de uma forma mais aprofundada, o caminho inevitável é a depressão. Porque você vai tentar devotar os seus desejos de forma muito intensa às diversas demandas. Só que você não consegue. Porque existe algo que precisa ser o mais central para você. E isso que te orienta. Porque quando você tenta fazer de várias questões as suas prioridades, você não as alcançará e você se frustrará. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Você não tem como ser bom em vários pontos ao mesmo tempo e você não tem como se dedicar a contento, priorizando muitas questões. Você não consegue. Jesus, ele opõe dinheiro a Deus. Mas você poderia opor Deus à família, dinheiro à família. Entende que você poderia fazer outros paralelos de oposição? E você não conseguirá, porque você vai se dedicar mais a um do que a outro. E quando você coloca os dois como prioritários, você vai se frustrar. E assim, é muito triste, como eu falei de manhã, é muito triste ver gente com uma vida muito bonita, em profundo sofrimento, porque não alcança as realizações que julga ter que alcançar, porque tenta conjugar uma alta performance em várias questões, colocando 2, 3, 4 pontos como prioritários na vida. O resultado inevitável é a frustração. E aí Jesus fala assim, onde está seu coração? Onde está seu ponto central? Esse é o ponto central, esse é quem você serve. Os outros você se dedica, porque Jesus nunca criticou se dedicar ao dinheiro. Aliás, a gente precisa se dedicar ao dinheiro. Tenta não se dedicar ao dinheiro e vai ver o que acontece na tua vida. Você tem que se dedicar ao dinheiro. Só que tem uma coisa, que é dedicação, outra é servidão. Entende? São coisas diferentes. E é isso que Jesus está criticando. Só que tem na servidão a alguém ou a algo como dinheiro, tem um elemento que é muito diferente da servidão a Deus. Porque como que é a servidão a Deus? Conforme nos ensina Jesus. O que Deus demanda de você? Porque se eu sirvo, se eu coloco o meu desejo para servir como orientação da minha vida Silvéria, digamos, ou filho, ou seja quem for, há um sugar da pessoa que vai querer que eu faça uma série de coisas, algumas coerentes, outras incoerentes. Se eu servir ao dinheiro, essa servidão é sem fim, porque eu sou chamado a cada vez acumular mais e mais recursos. Se eu tenho pouco, a ter menos pouco, se eu tenho muito, a ter mais do muito. Então, essa demanda é infinita, me suga sem fim. Qual é a demanda
de Deus. A demanda de Deus, aí a gente vai ver depois, a partir do verso 25, qual é a demanda de Deus? A demanda de Deus é o seguinte: contempla os pássaros e as flores. Calma, eu estou com você. Ele não demanda para ele exigindo, você tem que isso, você tem que... Não. A servidão a ele é, vá viver de uma forma que te traz paz, alegria. Lembra o que Paulo fala do fruto do caminhar com Deus? Qual é o fruto de se caminhar com Deus? É você ter que ir à igreja e não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, qual é o fruto? O que produz? Como que é o modo de exigência de Deus na vida da gente? É alegria, é paz, é bondade, é amor, é paciência, é perseverança, é sorriso, é choro, é mão dada, é vida que se vive de uma forma significativa. Que eu possa ter histórias para contar que me orgulhem e que produzam bem na vida dos outros. A mensagem do Evangelho é essa. A servidão a Deus não suga, ao contrário, potencializa. Porque o desejo de Deus não é que eu faça algo por Ele. O que eu posso fazer por Deus, gente? Eu ou você? O que eu posso fazer por Deus? A gente lê: o que darei ao Senhor? Ele fala: pegue o cálice da salvação, que é a ideia de pegar o cálice celebrando e se alegrando com os feitos de Deus. Celebre os presentes. E cumpra na sua vida aquilo que você acredita, que você diz: Deus, eu preciso fazer isso na minha vida. Cumpra isso, vá com garra, porque Ele está contigo, para realizar o que é coerente com a tua fé, com o que você percebe que é o teu caminho. Entende que a servidão a Deus não é para te sugar, para fazer alguma coisa por Ele. A servidão é o seguinte: meu querido, eu estou com você, vamos viver por isso. Que a servidão a Deus nos liberta. Porque esse Senhor não exige nada que não seja alinhado a um bem para mim e para aqueles ao meu redor, que em última instância vai produzir bem a mim também. Servir a Deus não é contraditório à busca pelos melhores caminhos para mim, porque o desejo de Deus é exatamente esse. Entende? Que quando eu sirvo ao dinheiro, eu fico escravizado a essa lógica, estou perdendo tempo. Igual essa frase que é horrorosa, gente. Se tem um negócio, uma frase maligna: tempo é dinheiro. Caramba, tempo é a minha vida. O que eu tenho na vida senão o tempo? E eu vou reduzir algo precioso que eu tenho, que é o tempo, a alguma coisa. Tem um autor, na virada do século XIX para o XX, que é o Zimmer, um sociólogo. Ele fala um negócio no livro dele, Filosofia do Amor, acho que é esse o nome. Mas ele fala sobre o dinheiro, e ele fala o seguinte: você aproximar o amor ao dinheiro, o dinheiro é a coisa mais impessoal que tem. Você compra carne, batata, carro, você corrompe, sabe? O dinheiro vale para tudo. Eu vou aproximar o meu tempo, que é a preciosidade que eu tenho para fazer bem aos outros, fazer bem a mim, para usufruir do viver, a dinheiro. Eu vou construir a ideia de que eu amo alguém e vou expressar esse amor por meio do dinheiro. O dinheiro é a coisa mais impessoal que existe. Mais impessoal que existe. E aí Jesus está falando: olha, não sirvam ao dinheiro, porque se vocês servirem ao dinheiro, a vida de vocês vai ficar
reduzida a esse modo de pensar do dinheiro, onde tudo é descartável, onde tudo é produção. Isso é horrível, gente. Tem gente que tira férias e tem que fazer assim, eu tenho que fazer isso nas férias, tem que fazer isso nas férias, tem que vir, aí vai fazer viagem. Cara, é bom viajar e conhecer um monte de coisa, lógico que é. Mas tem gente que fica angustiada, não, tem que ir embora logo para conhecer. Pô, cara, isso aqui não é produção, não. Isso aqui não é trabalho, isso aqui é lazer. Se eu fizer, maravilha. Se eu não fizer, maravilha também, eu estou curtindo. Pô. Mas parece que tudo vira produção. E aí tem gente que fala assim, não, agora já está no final da viagem. Não, a próxima, já nem olha mais o que está, já está programando a próxima. Entende? Se você não tomar cuidado, a sua vida vira produção. Quem serve ao dinheiro é um escravo sem possibilidade de refrigério. Essa possibilidade, Jesus falou assim, você que vem me servir, aí no verso 25 fala assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto vão comer ou beber, e fala assim, olhem para os pássaros, olhem para as flores. Quem serve a dinheiro não tem tempo para olhar para a flor, para pássaro, nem para as pessoas. Quem serve a Deus, aprende a olhar para si, para as belezas da vida e para as pessoas. Então, esse é um desafio que nos envolve. E mais, a servidão é por obrigação. O escravo servia, vai fazer o quê? Se não servir, é punido. A servidão da nossa vida, apesar de fazer essa comparação, ela é voluntária. Ela é voluntária. Eu vou porque eu quero. E sendo voluntária, ela não decorre, portanto, da obrigação, mas do desejo. É por isso que ele fala antes, né? Onde está seu coração? Porque onde está seu tesouro, está seu coração. Onde está seu coração? Onde está a sua mente, as suas prioridades? Porque é isso que vai te orientar. Se Deus for percebido como fonte de vida, como amigo para o cotidiano, como aquele que tem o compromisso, ou melhor, eu tenho o compromisso diante dele, de fazer com a minha vida, porque esse que é o mandamento, né? Eu fazer com a minha vida a forma mais intensa possível de uma expressão de amor às pessoas, cuidando de mim, cuidando do outro, de conseguindo rir com as belezas que me cercam, tendo paz na alma diante das adversidades, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa que não desiste, que enfrenta, que encara a segunda-feira, né, que encara as adversidades da vida, mas não como quem é um derrotado, mas é alguém que faz aquilo que faz sentido na vida, porque essa é a mensagem. E eu percebo que Deus é aquele que está comigo para me ajudar nessa caminhada. Eu vou colocar Deus como a prioridade da minha vida. Servir a Deus só acontece quando eu percebo que Deus é Senhor parceiro, que Deus é Pai amigo, e que, na verdade, eu não sei muito bem como viver. E eu preciso aprender. Que eu preciso aprender a não ficar escravo. E a coisa mais fácil que tem nessa vida é ser escravo da opinião das pessoas, ser escravo das exigências que as pessoas muito bondosamente, inclusive, nos solicitam, de ficar escravo a ter que responder às expectativas, aos meus sonhos infantis que não fazem sentido. Pelo menos eu acho que todo mundo, quando começa uma carreira, qualquer que seja, ele sonha, eu posso chegar no topo do topo. E é um desejo legítimo. Aí, quando você começa a seguir, você vê que topo do topo é difícil. Aí você coloca
o topo. Mas aí depois você fala assim, o topo do topo, mas o topo... Aí depois você vai, o topo também não precisa. Mas, aí você vai baixando, de acordo com as suas competências e as realidades da vida. Ok. Mas tem gente que mantém aquele sonho infantil lá, como exigência, fica escravo disso. Entende como é fácil a gente ficar escravo? E vem Jesus falando assim, sejam escravos de Deus, porque o compromisso de Deus não é com essas exigências tolas que nos cercam. É com uma vida que aprende a perceber a beleza do olhar, de contemplar segurança no que a natureza apresenta, porque encontra Deus. E aí, no verso 25 em diante, diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Percebam, eu fico livre de exigências diversas, porque Jesus está falando assim, olha, o básico da vida, ele está falando de comer, beber e se vestir. Ele não está falando de viagem para a Europa, ele não está falando de carro bom, não está falando de morar num local maravilhoso, não está falando de poder comer no seu... Não, ele está falando o básico da vida. Você vai ter. Você vai ter. E seja honesto, você ocupar a sua mente com preocupação não muda nada. Você pode ficar preocupado, a tua altura não aumenta, a sua barriga também não diminui, né? A sua conta bancária não aumenta, não é preocupação que faz isso. São as ações que produzem isso. Então, não fiquem preocupados, mas descansem e usufruam da vida que lhes é dada. E aí ele nos convida, a partir desse senhorio de Deus, desse servir a Deus, essa liberdade, para não ver meu tempo como dinheiro, mas como oportunidade de encontro, de ver, de estar junto, de usufruir. Que, aliás, é o único meio de não ficar sufocado e sufocado mesmo, como que corroído pelas preocupações do futuro. E ele fala, como que isso vai se dar? É buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, é olhando para a vida, vendo Deus na vida. Entende? É percebendo que quando eu olho para a árvore, passarinho, eu vejo Deus ali, junto comigo. E quando eu vejo as situações, porque ver pássaros, flores é bonito, mas também quando você vê as coisas ruins, você também vê Deus com você. E aí quando você vê Deus com você, a quem você serve, e Ele é o Senhor, você aprende que você não controla futuros, você enfrenta presente.
e que Ele está contigo para te orientar e fortalecer. Agora sejamos honestos. Isso você consegue um dia, 2, quando você está, né, muito bem. Uma semana é difícil. É por isso que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça todos os dias, para aprender que Deus está com a gente como amigo, e que o bom da vida se encontra atrelado a essa presença de Deus e essa presença das pessoas, amar Deus e amar as pessoas. Porque senão, você vai acreditar que ter um carro novo vale a pena você gastar o tempo todo que você teria para rir com pessoas, para consumir algo que o tempo leva. E com isso eu não estou falando para ninguém virar hippie, né? Assim, não vou até mais trabalhar, vou virar, fazer... Não, não é isso. É só para ter cuidado, gente. Carro novo não traz felicidade. Viagem para a Europa, poder viver as coisas num local maneiro ou num local não tão bom, é melhor estar num lugar legal, comendo uma coisa legal. Lógico que é. Mas não é isso que traz também. Se para poder viver algo, você tem que perder algo que é mais precioso, não faz sentido. Entende? É isso. Que Deus oriente a gente, porque a gente não sabe viver. A gente sofre por um monte de tolices. A gente se sente fracassado por alguns elementos que não precisavam nos fazer sentir fracassados. E a gente não percebe a beleza do que está em torno da gente. Fica olhando e não percebe. Jesus falou, né? A flor, o pássaro. Você já está pensando no avião, não sei o quê, e não está vendo que está perto e significativo. E a gente não consegue enxergar Deus na vida. Porque Deus nos chama a encontrá-lo nas belezas do cotidiano, no sofrimento das pessoas. Lembra da parábola de Jesus, né? Você quer fazer alguma coisa por mim? Faça para quem está mal na vida. Eu não preciso de nada, não. Deus não precisa de nada. Quem precisa são as pessoas. Então, você quer encontrar Deus? Faça o bem às pessoas. Perceba, aqui, ó, a beleza da vida. Que Deus nos ajude. Que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não significa que a gente não busque outras coisas. A gente busca. A gente tem que trabalhar, estudar, fazer um monte de coisa. Mas buscar, em primeiro lugar, a prioridade é Deus. As outras coisas são muito importantes, mas não como prioridade. Porque se tem alguém que nos ensina a viver, é Deus. A saber valorizar o que é essencial na vida. E a vida passa rápido demais. E a gente perde muitas boas oportunidades na vida. Que Deus nos ajude a enxergar o que precisa ser enxergado, a viver o que precisa ser vivido. Para quem sabe a gente conseguir fazer isso que Jesus falou. Não andem preocupados com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Porque o amanhã, não se preocupe, ele vai trazer os seus próprios problemas. Então, fique em paz do futuro. Concentre-se agora. Porque agora e depois, Deus vai estar com você. Então, ore ao Senhor e coloca isso diante dele. Porque é difícil ser fiel a Deus. Nesse sentido, né, de entrega ao reino, a esse modo de enxergar a vida. É difícil. Mas é libertador e essencial para a vida da gente. Ore ao Senhor.
Deus, a gente vai vivendo e a gente percebe o quanto a gente precisa aprender a viver, Deus. Eu peço perdão por ignorar, Deus, aquilo que o Senhor aponta para mim como prioritário da vida, Pai. Que o Teu reino e o modo de viver no Teu reino seja a minha busca primeira, Deus. Que a prioridade não seja outras coisas mais, Deus. Que o Senhor me oriente e faça isso com cada um, Pai, para a gente conseguir colocar as diversas questões na vida no seu lugar mais adequado. E que seja o Senhor o centro disso tudo, a colocar com clareza as prioridades da existência, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor me ajude a cada um aqui a não sofrer pela tolice, a sofrer sim, pelo que cabe ao sofrimento na vida de cada um de nós, mas que a gente consiga, Deus, enxergar em todos os momentos a Tua presença, Deus, como alguém que orienta e cuida. Eu peço, Deus, que o Senhor seja vivo na minha vida e na vida de cada um aqui, Deus. Que a gente consiga viver, mesmo que não em toda a intensidade desejável, mas que a gente consiga viver essa paz de não ficar preocupado com dias futuros, Deus, mas de viver o dia presente, de enfrentar o que cabe, reconhecendo que a gente não controla, e tudo bem com isso, Deus. Dá-nos a paz, Deus. Abençoa-nos, ó Pai. E que o Senhor nos ensine, que cada um esteja disposto a aprender, a perceber o que cabe lutar na vida, Deus. Porque não dá para lutar por tudo. E quando se luta por tudo, o resultado é um sofrimento horrível. Que a gente saiba estabelecer as prioridades, Pai. E eu peço que o Senhor seja a prioridade na vida de cada um, Deus. Porque é o Senhor, e só o Senhor, que nos liberta na vida, Pai. Abençoa-nos. Dá-nos uma semana de paz e orientada pelo Senhor, que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.